E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer uma lista de algumas ações. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou venda de ativos, é apenas um vídeo de objetivo informativo. Nesse vídeo eu quero trazer uma lista de ações que todo mundo gostava um tempo atrás e que hoje todo mundo detesta. Empresas que houve tempos que eram super admiradas, os gestores eram super admirados, os CEOs dessas companhias, e hoje ninguém mais gosta dessas empresas, ninguém mais fala delas, ou se fala é para atacar, julgando essas empresas. Enfim, com o passar do tempo a tendência é que os assuntos do momento se alterem, ou seja, existem temas que ficam mais hot durante um determinado tempo da economia e essas empresas, consequentemente, acabam valendo mais. E existem momentos em que esses setores entram e não são mais tão falados, essas empresas não são mais tão faladas assim e elas valem bem menos. Às vezes, mesmo com os resultados sendo completamente idênticos ou até melhores agora. Um exemplo de empresas de alguns setores que eram adorados e hoje já não são mais, são setores que se beneficiam do juro baixo. Então, durante o período em que o juro ficou mais baixo, essas empresas eram queridas no mercado. Hoje, com o juro mais alto, a maioria dos investidores buscam empresas que pagam dividendos. Então, essas empresas de crescimento desses setores acabam sendo passadas para trás e ficando de lado, mesmo sendo empresas boas. E a primeira ação que eu acho que foi muito penalizada pelo mercado é a Lojas Renner, uma empresa adorada pelo mercado, tendo visto que era uma empresa high quality há tempos atrás. A empresa, depois com a chegada da pandemia e a situação piorando na inflação, nos juros, a empresa despencou de preço, caindo dos 50 e poucos reais para pouco mais de 11 reais há um tempo atrás. Agora ela está a 16, mas ainda está nas suas mínimas de sempre. Então, a empresa, mesmo tendo resultados melhores até do que antes, às vezes até mais altos do que em momentos do passado, com mais lucro, pagando mais dividendos, está custando muito menos do que um tempo atrás, pelo simples fato do juros estar mais alto, mesmo ela não tendo dívidas e problemas financeiros. Então ela caiu igual empresas problemáticas, mesmo sem ser uma empresa problemática. E hoje muitas pessoas deixam de investir na empresa, olham como uma empresa mais arriscada, sendo que ela está numa situação muito melhor e num preço muito mais atrativo do que no passado, fazendo com que as pessoas tenham uma percepção diferente da do passado. No passado era vista como uma empresa de qualidade, uma ótima empresa. Hoje ninguém mais fala tão bem da empresa. Todo mundo está jogando pedra na companhia. Alguns estão aproveitando para comprar mais ações, ganhar mais dividendos, enfim. Mas a maioria das pessoas está deixando de lado esse setor e procurando investir em empresas mais seguras, elétricas, bancos e ficar de longe de setores como o varejo, mesmo sendo um setor de varejo muito bom e uma empresa muito boa. Então eu acho que as pessoas deveriam ver menos questão de setor, ficar escutando um pouco menos desses ataques. Boa parte desse preconceito com o varejo veio com a situação da Americanas e com as frases do Barsi, que vive atacando o varejo, fazendo com que algumas empresas boas de varejo também sejam penalizadas, criando um certo preconceito irracional no mercado, porque existem sim ótimas empresas de varejo, não é o setor inteiro que é ruim não, existem boas empresas bem administradas como Lojas Renner, que ficam de fora desse tipo de situação difícil do varejo, como outras empresas. Outra empresa também que está sendo odiada agora pela situação do varejo é o Magazine Luiza, que há tempos atrás era uma das empresas mais queridinhas da Bolsa de Valores. Ou seja, depois da empresa subir mais de 90.000%, aí as pessoas começam a dar valor para a empresa. Sendo que os resultados da empresa, apesar de serem menores agora, também não são tão menores assim, que justifiquem tanta queda. Se bem que também a empresa estava muito cara, ela estava num preço muito elevado em 2020, ainda mais com as especulações
de que o e-commerce seria privilegiado com a chegada da pandemia, fazendo com que as pessoas pensassem que não haveria mais presencial. E olhando pelo lado do e-commerce, o Magalu é muito forte nessa área. Então, o Magalu subiu muito mais depois da pandemia, chegando no seu topo histórico, para depois despencar mais de 90% e recentemente fazer um grupamento, fazendo com que a ação caísse cada vez mais. Então, hoje ela está muito perto das suas mínimas de muito tempo. A mínima histórica foi em 2015, que daí para frente a empresa subiu pra caramba, e agora que a empresa está muito mais barata, ninguém mais quer investir em Magalu. Muitas pessoas perderam dinheiro investindo em Magalu e agora veem a empresa como uma empresa ruim. Ou seja, agora com um preço muito mais atrativo. A empresa numa situação não tão complicada se comparado com outras empresas do varejo, agora ninguém mais quer. Ou seja, o ser humano é realmente um ser meio a ser estudado, não é mesmo? Quando a empresa está muito cara, todo mundo quer. Quando a empresa está barata, ninguém mais quer. Não faz muito sentido. Eu acho que agora a chance é muito melhor para o Magalu do que no passado. Só que eu acho que depois de as pessoas terem prejuízos tão grandes e muitos caírem no oba-oba, a empresa acabou se tornando odiada meio que sem motivo aparente. Ela não é tão ruim que nem o povo pensa. Ela não é uma empresa tão ruim assim que nem eles estão avaliando no momento atual. E o engraçado é que muitas pessoas que chamam a empresa de ruim agora eram as mesmas pessoas que estavam comprando muito perto do topo histórico da empresa, ou recomendando, ou seja, os mesmos analistas que recomendavam ela lá em cima, hoje ficam longe da empresa, sendo que ela nem alterou tanto assim os seus fundamentos de lá para cá. Outra ação que as pessoas gostavam muito há tempos atrás e hoje não gostam mais é da Petz, a Petz 3, que recentemente subiu bastante, até devido a notícias com relação à sua fusão. Só que ela está muito perto das suas mínimas históricas, mesmo com toda essa alta. A empresa custava muito mais há tempos atrás, os seus fundamentos não se deterioraram. Tanto assim que nem a sua cotação. A cotação caiu muito mais do que os fundamentos. Um bom tempo a empresa estava dando lucros, inclusive, e a cotação despencando. E além de tudo, o CEO da empresa também tem uma participação relevante na empresa, o que a gente vê que é um sinal muito positivo do quão baratas as ações podem estar. Ou seja, o seu próprio CEO tem uma posição relevante na empresa e compra as ações da empresa. Ou seja, ela está num preço assim muito atrativo realmente. Só que mesmo com toda essa situação, a empresa caiu bastante, mesmo com resultados não tão ruins, tendo um EBITDA positivo e um bom período ela dando lucro ainda. Então, realmente uma empresa que o pessoal que gostava anteriormente a um preço mais alto, em vez de gostar mais agora, não quer mais ter o papel. Eu percebo que na maioria das vezes não é que a pessoa não gosta da empresa, ela não gosta da cotação, porque a cotação despenca mesmo com fundamentos. Esse é o resultado de uma situação de juros altos no país. Geralmente é isso que acontece com todas as ações que têm uma relação com o consumo doméstico. Que quando o juro sobe, as pessoas só pensam em investir em outras coisas e ficam longe de ativos mais arriscados. Quando na verdade isso faz justamente com que os ativos fiquem mais baratos e menos arriscados. Ou seja, é uma lógica inversa do que a maioria das pessoas segue. Outra empresa que há uns tempos atrás era queridinha do mercado e hoje não é mais é a Cogna Educação. Na verdade, quando ela ainda era Croton, a Crot 3, onde a maioria das pessoas recomendavam ela. Grandes fundos de investimento tinham posições relevantes na Croton com os números muito mais esticados. Ela dava lucro, só que um lucro não tão alto assim, digamos assim, só que seu múltiplo era muito elevado, ou seja, era uma empresa que era bem vista pelo mercado, uma empresa de qualidade, um management da Cogna, mesmo sendo o mesmo todo esse tempo, era extremamente querido antigamente e hoje é odiado, ou seja, as mesmas pessoas que idolatravam o management de antigamente, o Rodrigo Galindo, etc.,
hoje detestam os mesmos e a cotação despencou muito nesse tempo, o múltiplo ficou muito amassado e a empresa já tem uma queda muito forte com relação à sua máxima, que foi de mais ou menos R$20 no ano de 2017. Ela despencou de preço, caindo mais de 90%, quase isso mais ou menos, com relação à mínima de hoje, chegando a preços ridiculamente baixos. Literalmente estão precificando quase que uma quebra da empresa. Vamos ver se no futuro isso vai se concretizar. Só que olhando os resultados pioraram, só que não foram tão ruins assim que o mercado está precificando. Ou seja, a empresa era muito mais bem precificada na pandemia, quando fechou tudo, que era uma situação mais difícil se a gente for ver. Ela deu prejuízos muito maiores nessa época e a cotação estava, 3, 4 vezes mais alta do que está hoje. Portanto, é meio que uma coisa bastante irracional que a gente percebe no mercado. E isso está valendo para todas as empresas de educação que estão extremamente amassadas. Eu não sei se tem a ver com a dívida, porque a dívida já foi mais alta no passado e a empresa já custou mais, ou se é a questão cultural da educação, quem sabe o mercado não vê um futuro tão bom para empresas do setor educacional. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é uma soma de juros altos, alavancagem, uma dívida muito alta que tem que ser resolvida, e também uma questão cultural na parte educacional. Se a gente ver uma situação melhorando comece a ver a empresa com mais bons olhos, como também já viu no passado. Hoje ninguém mais gosta das mesmas pessoas, então parece um negócio meio maluco acontecendo com essas empresas, principalmente com a Cogna. E a próxima ação que a gente vai falar, ela tem motivos para não ser queridinha mais, que é o IRB, a IRBR3. Para quem não se lembra, até 2019, mais ou menos, todo mundo tinha ações do IRB, todo mundo idolatrava a empresa porque ela só subia. Ela parecia uma ação de renda fixa, ela literalmente só ia para cima. E eu ficava esperando um momento para comprar, a ação só subindo mais. Depois eu dei graças a Deus de não ter comprado a ação, porque dias após do momento que eu queria comprar a ação, ela despencou porque foi descoberto pela gestora Esquadra, a fraude do IRB. E a ação, juntamente com foi duas situações de dificuldade, chegada da pandemia e a fraude do IRB, a ação despencou e caiu muito. E depois de cair muito, seguiu caindo e teve alguns grupamentos pelo caminho, se não me engano, acho que foi um grupamento que fez com que a ação caísse cada vez mais. Depois ela subiu, agora ela está subindo bastante porque mostrou resultados mais favoráveis, mas ela ainda está muito amassada o preço com relação ao preço do passado, até porque era um preço artificial. Então é uma empresa que realmente o mercado não quer saber mais, com razão, devido à fraude, situação complicada. Quem sabe agora ela se recupere, mas era uma empresa extremamente bem vista antigamente pelo mercado. Pena que era tudo mentira, era tudo fraude. Eu lembro que todo mundo recomendava, tinha em todos os portais, sites, falavam que era uma excelente empresa. O pessoal idolatrava o IRB, sempre estava na lista das ações queridinhas do mercado. Hoje já não está mais e algumas pessoas criaram um certo ranço da empresa. Então, mesmo às vezes, com a empresa recuperando, muitas pessoas não têm mais coragem de pôr R$1 no IRB depois de terem perdido tanto dinheiro na empresa.